beleza, Robson, eu faço esse, depois você relembra aí pra fazer o próximo, tá? Pessoal, para fazer a média aqui, né, nos dados simples, né, como que a gente faz, né? Só soma tudo, né, e divide pelo total aqui, né? Isso daqui seriam medidas, aí vamos pensar que são notas aí, né? Então, é só eu somar tudo e dividir pelo total aqui. Então, aqui é só a gente fazer, né? 4 mais 7 mais 7 mais 8 mais 10 dividido por 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui que eu também não fiz, não, mas acho que era 7,2, se eu não me engano. Então, aqui vai ser 4 mais 14 mais 8 mais 10 dividido por 5. 7,2. A mediana, o único cuidado que eu tenho que tomar quando o dado não está na tabela é se ele está em ordem crescente, tá? Só esse exercício aqui em particular, ele já está em ordem, né? Percebe, né? Que tanto 4, 7, 8 e 10. Se não tivesse em ordem, para eu calcular a mediana, eu tenho que colocar em ordem primeiro, tá? Pessoal, quando os dados são pequenininhos aqui, é mais fácil a gente olhar aqui e enxergar quem que é, né, a mediana, né? Pessoal, a mediana é sempre quem está na posição central, então quem está exatamente no meio desses dados, né? Então, se eu olhar aqui, né, é esse 7, né, ó, ele está no meio, pro lado de cá eu tenho 2 dados e pro lado de cá eu tenho 2 dados, tá? Então, aqui eu tenho 4 e 7, aqui eu tenho 8 e 10. Então, a mediana é o 7. Pessoal, a letra I é MD, né? MD igual a 7. A moda é o valor aí mais frequente, né? Se a gente for pensar aqui, né, essa pessoa, ela tirou 4, 7, 7, 8 e 10. Qual que é o número aí, a nota que ela mais tira, né? Essa pessoa aí tira mais aí a nota 7, né? Os outros valores ela tirou uma única vez. Então, a gente fala que a moda, aqui o MO, é 7. Tá? Pessoal, foi coincidência, tá? Que deu a mediana 7 e a moda 7. Bom, pessoal, essas são as 3 medidas, então, de tendência central. Agora, vamos fazer as 3 medidas, então, de dispersão, tá? Pessoal, a primeira aí, né, é a variância, né? Pessoal, a variância, né, a gente fala aí que a gente vai ter que fazer o seguinte, né? A gente vai ter que pegar cada dado, então, cada nota ali, vai ter que fazer menos a média e elevar ao quadrado. Então, a gente tem que fazer a somatória, então, de cada diferença aí ao quadrado, tá? Então, aqui, a letra I é S, né? S ao quadrado. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui, ó? Então, ó, tá vendo? Eu tenho que pegar... Deixa eu aumentar um pouco essa letra aqui. Então, eu vou ter que pegar cada nota e fazer menos a média. Pessoal, a primeira nota desse aluno lá foi 4, né? Então, eu vou ter que fazer 4 menos 7,2 e elevar ao quadrado. Agora, eu tenho que passar por todas as notas aí que ele tirou. Não lembro quanto que era a segunda. Era 7 também. Então, a próxima aqui é 7. 7 menos 7,2 ao quadrado. A terceira nota era dele foi 7 também. 7 menos 7,2 ao quadrado. A próxima nota dele foi 8. 8 e 10. 8 menos a média, 7,2, o resultado eleva ao quadrado. A última nota desse aluno foi 10. 10 menos 7,2 elevado ao quadrado. Pessoal, tudo isso aqui, né, diferente da média que a gente dividiu pelo total, né, de provas, aqui a gente tem que dividir pelo total menos 1, tá? Então, se ele fez 5 provas, a gente tem que dividir aqui por 4. Tá? Vou fazer essa conta aqui, não sei se vocês fizeram.
Pessoal, o meu em cima aqui ficou como resultado 18,8. Não sei se o de vocês também. Daí agora eu vou dividir por 4. Meu aqui deu 4,7. Ele tá lá sim, Sibeli. Eu conferi ontem. Mas eu posso ver com você no final, tá? Pessoal, tudo bem aqui? O exercício que a gente tá fazendo deu 4,7 aí o de vocês? Quem tentou fazer? Não tira a raiz aqui, tá? Aqui a variância é 4,7, tá? Só a variância acaba aqui, tá? Acho que o do Robson deu certo, da Sibeli não entendi se deu certo. Só a variância acabou, né? O desvio agora, né? Agora eu vou tirar a raiz, tá? No desvio. Então, no desvio, que é o S só, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado do anterior. O meu anterior, então, deu 4,7, né? 4,7. Agora eu faço a raiz dele. A raiz de 4,7. Só aqui no meu dá 2,167. Se eu for pensar em duas casas aqui, eu posso arredondar para 2,17. Só o desvio, então, é só fazer isso, né? Pegar o resultado da variância e tirar a média. Só por último aqui, o coeficiente de variação, qual que é a fórmula dele aí, né? Pra gente relembrar. Eu tenho que fazer o S, então, que eu acabei de calcular aqui, e dividir pela média, tá? Só aí a gente multiplica por 100 para ficar na porcentagem, tá? Então, o meu S aqui, né? Então, ó, o coeficiente de variação, eu tenho que pegar o S, dividir pela média, e depois aí eu multiplico por 100. O meu S aqui é 2,17. Pessoal, a minha média é aquela média lá que a gente calculou no primeiro item, né? Que a gente acabou de usar também ali na variância. A média desse exercício aqui é 7,2. 2,17 dividido por 7,2... dá 0,3013. Só se eu multiplicar por 100 aqui, eu teria 30,13%. Pessoal, tudo bem? Esse primeiro exercício aí, quem tentou fazer deu certo? Alguma dúvida? Daí eu vou pro próximo agora, quando ele tá na tabela. (7,2) aqui é a média. É o x barra, tá? Nas fórmulas. Depois eu mando esse arquivo aqui também pra vocês. Eu coloco lá no Moodle. Só o próximo aqui é um que tá numa tabela simples, tá? Só a única coisa que ele não tem aqui, vou até colocar para não confundir vocês, ele não tem o total de dados, tá? Aqui o total é 5, com 5 são 10 dados aqui. Pessoal, esse daqui eu coloquei também para vocês fazerem todos, tá? Então, ó, a média,
A mediana, a moda, a variância, o desvio e o coeficiente, tá? Então, pra gente relembrar aí, né, como que faz quando tá na tabela. Só, apesar da tabela ser o mesmo raciocínio, né, quando não está, mas só pra gente treinar aí. Só agora é 2h05 aí, daí não sei, será que 2h20 aí dá tempo? A hora que vocês forem terminando, vocês vão me avisando. Pessoal, vou começar aí, tudo bem? Só pra gente calcular a média, né, agora, quando ela tá na tabela, a diferença é que agora, né, por exemplo, se a gente fosse pensar em nota aqui, né, qual que seria a diferença? Que esse aluno, por 2 vezes aí, ele tirou a nota 2, né, por 3 vezes aí, ele tirou a nota 3, então foi colocado na tabela, então os dados estavam soltos, né, igual da anterior, e foi colocado na tabela. Agora, para fazer a média, a gente tem que multiplicar pela frequência, né, ou a gente teria que fazer aí 2 mais 2, né, 3, aí teria que somar 3 mais 3 mais 3. Então, para ser mais simples, aí a gente usa a multiplicação em vez da adição, tá? Então, aqui eu tenho que fazer o x vezes o f. Então, eu tenho que fazer coluna a coluna. Então, eu vou lá, na primeira linha ali, né? Eu vou fazer 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 5 vezes 1, mais 6 vezes 4. Tudo isso, né, dividido pelo total aqui. O total aqui é 10, são 10 pessoas. Então, aqui vai ficar 4, né? 4 mais 6, mais 5, 4 mais 6, mais 5, mais 24. O meu aqui deu 39. Ah, não, 3 não, é 9. 42, deixa eu ver se eu bati outra. 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 5 vezes 1, mais 6 vezes 4.
42 mesmo. 42 dividido por 10 dá 4,2. Isso, o meu e do Robson deu igual. O próximo, né, é a mediana, né? Pessoal, a mediana, quando ele tá na tabela, a gente pode usar a fórmula lá, né? A fórmula da mediana é o seguinte, né? Quando eu tenho dados pares, né, que é esse caso aqui, eu tenho duas posições para mediana, tá? Então, como que eu acho aqui as duas posições, né? Eu pego o n dividido por 2 e depois eu pego o n dividido por 2 mais 1. Só se eu tivesse números ímpares, seria aquela fórmula assim, né? Que é n mais 1 dividido por 2. Aqui é quando o n é ímpar. Tá? O nosso n aqui é par, né, pessoal? 10 é um número par. Como que eu acho aqui as duas posições, né? Então, é só eu pegar o total aqui, o nosso n dividido por 2. N dividido por 2 aqui, 5, né? E depois aqui vai ser 5 mais 1, né, pessoal? N dividido por 2 mais 1, 6. Pessoal, quem tá, então, na mediana, né, nas duas posições da mediana, é quem tá na quinta posição e quem está na sexta posição. Como que eu acho ele, né? Eu acho ele fazendo o Fão, tá? Então, eu tenho que vir aqui e fazer o Fão. Só o Fão é a frequência acumulada, tá? Então, o que que eu faço? Na primeira linha, como não tem ninguém antes, eu deixo o 2 mesmo, né? O próximo aqui, na segunda linha, o F1 é 3. Como eu tô fazendo acumulado, eu tenho que somar com o anterior. 3 mais 2, 5. O próximo aqui é 1, né? Só que já tá vindo 5. 1 mais 5, 6. E 6 mais 4, 10. Pessoal, o Fão sempre para uma linha antes do Finho, tá? Bom, aqui o Fão, ele nos dá aqui, ele já mostra pra gente posição. O que que ele fala aqui pra nós? Aqui eu tenho até a segunda posição. Aqui eu tenho até a quinta posição, aqui eu tenho até a sexta posição e aqui eu tenho, então, até a última posição, que é a última linha, tá? Pessoal, o nosso deu que a gente precisa saber quem está na posição 5. Quem está na posição 5 tá nesta linha aqui. Quem está na posição 6 está na linha de baixo, né, pessoal? Esse aqui deu diferente aí, tá? Então, quem está na posição 6 aqui, né, tá na linha de baixo. Então, até aqui tá na posição 5 e até aqui tá na posição 6. Pessoal, quem é, então, esses números que estão na posição 5? Na posição 5 aqui tá o 3 e na posição 6 aqui tá o número 5, tá? Pessoal, a mediana, então, é o 3 e o 5, tá? Como a gente tem duas posições para mediana, a gente tira a média dela, tá? Então, o MD nosso aqui é 3 e 5, então eu tiro a média dela. Só 3 mais 5, 8, 8 dividido por 2, 4. Ah, nem sei se o Matheus já foi, tudo bem, Matheus. Pessoal, tudo bem de onde apareceu aí o 3 e o 5? Ah, professora, pra mim, eu acho muito difícil achar pelo Fão. Pessoal, você pode fazer o seguinte também, tá? Se no dia da prova você achar que você vai se enroscar com o Fão, você pode fazer assim, ó. Essa tabela nada mais é do que um número solto. O que que você pode fazer? Você pode ir e voltar essa tabela para um número solto. Como que eu volto para um número solto? Eu vou linha por linha. Por exemplo, o 2, ele apareceu por 2 vezes, então eu tinha 2, 2. O 3 apareceu por 3 vezes, então eu tinha 3 aí, número 3. O 5 eu só tinha 1. E o 6 eu tinha 4 dele. Então, a minha tabela, na verdade, ela é esse dado solto aqui que eu digitei em azul. Agora, aqui, talvez seja mais fácil para vocês enxergarem quem está na posição central. Quem que tá na posição central aqui, né, ó? Se eu olhar aqui, né, então, ó. Se eu pego aqui, ó, é o 3 e o 5 que tá na posição central, né? Posso usar a fórmula também ou só olhando aqui, né, ó. Percebe que o 3 e o 5, quando eu olho para os dois, eu fico 4 números para o lado esquerdo e 4 números para o lado direito, tá? Quem acha que assim é mais fácil, eu acho o 3 e o 5 do mesmo jeito. Bom, pessoal, o último, né? Na verdade, a moda é sempre o mais fácil, né? Das 3 tabelas. A moda é sempre quem tá com a maior frequência, né? Qual aqui, vamos pensar que aqui é notas novamente, né? Qual foi a nota aqui que mais apareceu, né? Então, eu olho aqui na tabela de frequência, ou se vocês voltaram os números para não estar na tabela, é só eu ver aqui, né? O número 6, ele aparece por
4 vezes. É o que mais aparece, né? Ó, o 2 foi 2 vezes e assim por diante. Então, a moda aqui é 6. Fácil, né? Show. Beleza. Só vamos pro último aqui, né? Agora, último não, né? Fechamos as medidas de tendência central, vamos para medidas de dispersão, tá? Só o primeiro aqui é a variância, né? A variância, o que que eu vou fazer, né? Eu vou fazer a mesma coisa do anterior, só que eu vou usar a minha frequência. Então, o que que eu vou fazer? A coluna do X, pessoal, é esse X aqui, tá? Ó, não sei se vocês colocaram aí no caderno, é esse X aqui. O que que eu vou ter que fazer? X menos a média eu acabei de achar aqui, ó. E vou ter que multiplicar pela frequência. Vou até tirar uma foto dessa tabela, para não precisar ficar descendo. Então, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar lá naquela fórmula x menos a média de todas as linhas aí. E não esquecer de multiplicar pelas frequências de cada linha. Ó, então, o que que eu vou pegar aqui a fórmula, tá? Ó, a fórmula é essa daqui. Então, eu tenho que fazer o f, a frequência, vezes x menos a média ao quadrado. Então, o meu S aqui. Então, eu vou ficar... O meu primeiro F, pessoal, da tabela é 2. Então, eu vou fazer 2 vezes. O meu X da primeira linha lá é 2 também, tá? Então, eu vou fazer 2 menos a média e vou elevar ao quadrado, tá? Pessoal, cuidado para não chegar aqui e perder nas operações, hein? Primeiro faz o parênteses, depois multiplica por 2. A minha segunda linha, a minha frequência é 3. O meu F é 3, o meu X também é 3. Então, 3 menos a média, 4,2 ao quadrado. Na minha terceira linha, o meu F é 1. Então, vai ser 1. O meu X da terceira linha é 5. 5 menos 4,2 ao quadrado. Mais. Na minha última linha, pessoal, a coluna do F é 4. 4 vezes. O meu X é 6. 6 menos 4,2 ao quadrado. Pessoal, tudo isso aqui a gente divide pelo número de dados menos 1, né? Então, eram 10 números ali, 10 pessoas, 10 notas, né, que a gente estava pensando, então vai ser 9. Vou fazer a conta aqui. Só se eu não errei nada aqui também, o meu deu 27,6. 27,6 dividido por 9 dá 3,066, pode ser 3,07. Vou colocar aqui embaixo, tá? Professora, nesse caso não pode arredondar? Eu arredondei, né? Porque ele tava vindo um monte de 6 e eu arredondei pra 7. Você queria Não, eu arredondar? digo pra virar 28. Ah, tudo bem. Acho que o seu deu 3, quanto no final ali? Esse mesmo, 3,707. Ah, tudo bem, não tem problema não. Tá. Só espero que vocês tenham dado certo. O S, né, o desvio, é só eu pegar o resultado, então, né, o 3,07 e fazer a raiz. A raiz de 3,07 é 1,75. E por último,
O coeficiente é só eu pegar o S, que eu acabei de calcular, 1,75, e dividir pela média, né? A média é 4,2. E depois aí eu multiplico por 100. 1,75 dividido por 4,2 vezes 100. Então, o meu deu 41,67, se eu for aproximar, por cento. Pessoal, de vocês deu certo? Como que vocês foram? Deu certo da Stephanie? Sibeli também? Beleza. Pessoal, esse daqui, só pra questão do tempo, porque eu tenho que dar aula daqui a pouco, esse daqui eu já vou ir fazendo, aí depois, né, se vocês quiserem parar aí, assistir, né, tentar resolver e depois assistir a gravação, tudo bem, tá? Pessoal, a ideia desse daqui agora é o seguinte, né, esses dados estão soltos, né, e vocês vão colocar ele em classe, tá? Pessoal, para colocar em classe, tem uma aula lá que eu tenho um material que ele ensina do passo 1 ao passo 7, tá? Como colocar em classe. Aqui eu fiz um pouco mais resumido, fica aí a critério de vocês, tá? Os dois aqui vai ficar no mesmo lugar. Pessoal, para eu começar a tabela em classe, então eu tenho que ir seguindo então uma receita, tá? Primeira coisa que eu tenho que olhar aqui para esses dados e achar quem é o menor valor e quem é o maior valor, né? O máximo e o mínimo, tá? Pessoal, o máximo aqui, né, o maior valor aqui é o número 10, tudo bem? Acho que é o 10 mesmo, eu também estou fazendo aqui 10. O menor valor, acho que é o 2, né? 2. Bom, feito isso, né, a gente tem que calcular a amplitude desse intervalo, tá? Só a amplitude desse intervalo é só a gente fazer o número maior menos o número menor. O número maior menos o número menor aí é 8. Tá? Bom, feito isso agora, esse 8 então vai ficar parado, tá? Eu tenho que calcular o número de classes, tá? Pessoal, o número de classes aqui para nós, se for mais fácil aí para vocês, é o número de linhas que essa tabela vai ter, tá? Pessoal, como que eu calculo quantas linhas aí é o ideal para que eu consiga colocar todos esses números, tá? Pessoal, tem várias fórmulas, tá? Eu vou utilizar essa daqui que é um pouco mais fácil. Como que eu faço aqui, né? A gente chama ele de K e a gente tem que calcular, então, a raiz do N, tá? Só o N nosso aqui é o número de dados que a gente tá. Se eu não me engano, aqui são 15. São 15. Então, eu tenho que fazer a raiz de 15. Só se eu for fazer a raiz de 15, ela vai dar quase o número 4, né? Que a 16 é 4. Deixa eu ver aqui exato. A raiz de 15 dá 3,87. Pessoal, se eu for pensar, né, como a gente tá trabalhando com linhas, não tem como a gente fazer 3,8 linhas, né? Ou a gente faz 3 ou a gente faz 4, tá? Só no nosso caso aqui, então, né, tá muito mais próximo de 4. Então, a nossa tabela terá aí 4 linhas, tá? Bom, por último agora, como a gente está falando de classe, a gente tem que saber o seguinte, sempre em classe eu tenho um número que começa, eu tenho um intervalo e depois eu tenho um número que termina essa linha, tá? A gente tem que descobrir este intervalo aqui, essa amplitude da classe, o tamanho da classe. Ah, eu vou fazer de 1 em 1, de 2 em 2 e assim por diante, tá? Como que é a fórmula? É eu pegar o A nosso aqui a gente acabou de calcular aqui, deu 8, e o nosso K aqui é 4. 8 dividido por 4, 2. Pessoal, esse 2 aqui, ele que vai mandar em todas as linhas. Qual o papel dele? Vai ser o seguinte, ó. Qual que é o menor número de dados nosso? A nossa menor nota aqui, vamos pensar, foi o 2. Então, quer dizer, este intervalo, ele vai começar no 2, ele vai somar mais 2, então, né? E ele vai finalizar, então, no 4. 2 mais 2, 4.
Como que vai ser o nosso próximo intervalo aqui? O nosso próximo intervalo vai começar no 4, aonde que a linha anterior foi, e ele vai até aonde? Ele vai 4 mais 2. Por que mais 2? Porque foi o número aqui, esse H aqui, ele manda então em todas as linhas. 4 mais 2, 6. Eu vou até aonde? Até a hora que eu conseguir 4 linhas. Em 4 linhas aqui, né, por esses cálculos, eu vou conseguir então agregar todos os números que estão ali naqueles dados, tá? Vou só descer aqui que eu tenho aqui ele pronto, tá? Então, eu sempre começo no meu menor valor, tá? Então, meu menor valor aqui, não tem um não nessa nota. Tinha um que tinha um, mas esse aqui não tem um, é 2 mesmo. O meu menor valor, então, é 2, eu vou de 2 até 4. Na minha próxima linha, eu vou de 4 até o número 6. Na próxima, eu vou do 6 até o 8, na próxima, eu vou do 8 até o 10. E a última linha é a linha do total, tá? Pessoal, então, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 e de 8 a 10. Bom, feito isso, né, a gente vai lá, né, e faz aqui, o meu só ficou numa ordem diferente, a gente faz as contagens, né? Da nota 2 aqui até a nota 4, quantas pessoas aqui a gente tem, tá? Da nota 4 até a nota 6, quantas pessoas tiraram essa nota? E assim por diante, tá? Pessoal, só relembrando esse símbolo aqui, tá? Por exemplo, vou pegar o 4 e 6 ali, tá? Então, eu tenho uma linha que tem 4 e 6 e na outra que tem 6 e 8. Pessoal, aqui nessa linha aqui, o 6 ele não faz parte, porque na verdade aqui ele tá dizendo que esse número tem que ser menor que o 8, tá? Quando ele não tem a barrinha de pé aqui, quer dizer que é só menor. Agora, aqui ele entra o 8. O 8 não, desculpa, o 6, tá? Aqui ele entra o 6, porque aqui ele começa no 6, ó, então ele pode ser igual ao 6. Aqui, na verdade, o 6 entra até o 8. Na verdade, seria, por exemplo, aqui até o 7,9, tá? Pessoal, cuidado com as barrinhas, tá? Então, percebe, né? O 4, se aparecer exatamente a nota 4, ela só entra na segunda linha. A nota 6 só entra na terceira linha, tá? Para não contar aí duas vezes. Pessoal, feito isso aqui, tem que fazer as contagens, tá? Eu vou voltar aqui para vocês me ajudarem também aí a contar, pra gente montar aqui a tabela. De 2 a 4 aqui, quantas pessoas? De 4 a 6, de 6 a 8 e de 8 a 10. Deixa eu só copiar aqui.
Pessoal, se eu não contei errado, aí não sei se alguém contou também, ó, o meu ficou 3, 4, 4, 4. Pessoal, o 10, né, no final parece que ele não vai caber aqui, mas ele tem que ser colocado aqui na última linha, né, porque é a última aí que termina, tá? O 10 põe ele aí na última mesmo. Pessoal, alguém tentou fazer, não? Só observar. Quem tava junto aqui? Sibeli, você fez aqui a contagem? Não. Sibeli, a Stephanie. Sibeli não fez. Não fez. Então eu vou... Vamos falar que eu fiz certo, então. Ninguém fez, o meu é o certo. Pessoal, o ponto médio aqui, tá? O M aqui eu vou precisar para eu calcular a média, tá? O ponto médio aqui, como que eu calculo, né? A fórmula dele é o limite inferior mais o limite superior dividido por 2, tá? É só pegar e fazer a média desses dois números, tá? Nem precisa ficar guardando essas fórmulas. Então, eu vou fazer 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6, né? 6 dividido por 2, 3. Pessoal, aí ele vai aparecendo numa sequência, né? Ó, aqui vai ser 5, né? Ó, 5, 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Aqui vai ser 7 e aqui vai ser 9, tá? Bom, aí eu vou pra parte da fórmula, tá? Da fórmula da média. Pessoal, para eu fazer a média aqui, qual que é a diferença da anterior, né? A diferença da anterior é que a gente fazia o x, né? Agora que a gente faz o m, né? Então, o que a gente tem que fazer? O m vezes o f, sempre frequência, né, pessoal? Na média, sempre a frequência. Então, o que eu tenho que fazer aqui, né? 3 vezes 3 na primeira linha, na segunda linha 5 vezes 4, na terceira linha 7 vezes 4 e na última linha 9 vezes 4. 3 vezes 3, 5 vezes 4, 7 vezes 4 e 9 vezes 4. E eu divido tudo pelo total. Aqui o total são 15, tá? Então, para fazer a média vai ficar 9... 9 mais 20, mais 28, mais 36, dividido por 15. Meu aqui deu 6,2. 6,2, tô colocando 4. Só para eu calcular a mediana aqui, é mais fácil eu calcular pela posição aqui do Fão, tá? Então, eu vou fazer meu Fão aqui rapidinho, tá? Então, aqui vai ser 3, 4 com mais 3, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 4, 15. Pessoal, se eu tenho N, então, igual a 15, a minha posição da mediana, então, é para números ímpares, tá? Quando eu tenho números ímpares, é uma única posição, que é N mais 1 dividido por 2. Pessoal, N mais 1 vai ficar 15 mais 1, 16. 16 dividido por 2, 8. Pessoal, então a mediana nossa aqui, ela tá na 8ª posição. Pessoal, até aqui eu tô na 7ª posição. Então, aqui, né, a 11ª, né, aqui tem até a 11ª, então a mediana tá aqui, tá?
Pessoal, qual que é o problema deste daqui, né? O problema desse daqui é que quando eu acho essa linha aqui, né, da mediana, eu acho um intervalo de números, né? Agora eu tenho que decidir quem é o único número aí que representa a mediana. Ah, professora, podia ser o Efão. Eu também, o Efão não, o Emão, né? O M grande aqui. Eu acho que também poderia, mas não sou eu aí que fiz aí não, tá? Aí ele vai cair nesta fórmula aqui, né? Que não é nada simpática, tá? Pessoal, a fórmula da mediana, né? Quando tá em classe, é essa daqui, tá? Lembrando que eu sempre tenho que encontrar a linha. Encontrei a linha, então eu começo aqui a fórmula, tá? Pessoal, a mediana aqui eu não coloquei, mas nos slides tem o que significa cada um, tá? Aqui eu vou ir falando. O L aqui, pessoal, é o limite inferior, aonde começa aqui essa linha dessa mediana. Pessoal, se ele vai de 6 a 8, ele começa no 6, tá? Então, aqui é 6. Mas o H aqui foi aquele H que ele tá até exatamente como H, tá? É o tamanho do intervalo. Se ele tá indo de 6 a 8, o tamanho aqui é 2. Vezes, eu abro aqui, vou abrir como chaves aqui, tá? Para ficar mais seguro. N dividido por 2, aqui é 15, né? O número de dados dividido por 2, menos. Pessoal, aqui que mora o perigo dessa fórmula, né? Numa hora aqui, ele quer o Efão anterior. Então, na parte de cima, é o Efão anterior. Então, eu tenho que ver a linha que eu tô. Então, eu tô nessa linha aqui. Qual que é o Efão anterior? O Efão anterior é o 7. Então, na linha que eu tô, quem tá antes aí? Quem que é o Efão anterior? 7. Dividido aqui pelo Efinho. O Efinho dessa linha, daí eu vou lá e olho. O Efinho dessa linha, então, o Efinho dessa linha que eu tô é o 4. Pessoal, feito isso aqui, a gente não pode perder aqui para as operações, né? Aqui, então, eu começo resolvendo esta parte aqui. E depois, né, multiplico por 2 e depois somo 6. Então, eu tenho que fazer 15 dividido por 2 menos 7. 15 dividido por 2 menos 7 dá 0,5 dividido por 4. Vou colocar aqui para depois vocês. Então, ficou assim, ó, ficou 6 mais. Quando eu sair desse parênteses aqui, o meu deu 0,125. Daí, eu tenho que fazer vezes 2 mais 6. Só minha mediana aqui deu 6,5, tá? Faço essa multiplicação e depois somo com 6. Deu 6,5 é a resposta final. Só vou acelerar aí só para não ficar tão tarde aí para vocês. Pessoal, calculei a mediana, eu tenho que calcular a moda, né? Pessoal, a moda aqui são os dados, então, é a linha, né, que tem aí a maior frequência, tá? Aqui já não é tão difícil. Então, é só eu olhar na tabela aqui, né? E eu vejo aqui qual que é a linha que tem a maior frequência. Pessoal, a moda é sempre pelo Efinho, tá? É sempre esse carinha aqui que acha a moda. Pessoal, esse exercício, né, no final, ele não tem moda, né, ó, porque tá vendo, ó, ficou 3, 4, 4, 4, ó, nenhum número aqui apareceu por mais vezes, né, então a gente pode falar que ele é amodal ou a gente poderia colocar esses 3 intervalos aqui, né, poderia colocar, vou colocar como amodal, tá, só, tá vendo, ó, não apareceu nenhum intervalo aqui que tinha a maior classe, né, até quando é 2, a gente pode colocar como bimodal. Mas como já apareceu 3 iguais, pode ser amodal, tá? Não tem moda. Amodal é que não tem moda. Pessoal, fechamos então as medidas de tendência central, a medida então agora de dispersão. Pessoal, a dispersão, então, o que eu vou ter que fazer aqui, né? Vou ter que fazer a frequência vezes aí. Pessoal, essa tabela não tem x. Esse x aqui, ele é substituído por m, tá? Então, eu tenho que fazer o m menos a média. Então, de cada linha lá, eu vou ter que fazer isso. Vou tirar uma foto aqui para fazer mais rápido.
Então, ó, na minha primeira linha, lá, não sei se vocês também tiraram foto, a minha frequência é 3. Então, eu tenho que fazer 3, o meu emão ali é 3 também. Então, 3 menos a minha média. A minha média é 6,2. E eu tenho que elevar ao quadrado. Na minha segunda linha, o meu F é 4, o meu ponto M é 5, a minha média continua igual. Na próxima linha, o F é 4, o M é 7 e a minha média aí é 6,2 ao quadrado. Na última linha aqui, né, o meu F é 4, o meu M é 9 e a minha média é 6,2. Pessoal, tudo isso, então, a gente divide por 15 menos 1, dividido por 14. Esse valor aqui vai dar alto. Coloquei quadrado aqui. 7 menos 7,2 mais 4. O meu deu 70,4. Não sei se alguém fez aí, dividido por 14. Dá 5,02. Pessoal, deixa eu fazer só de novo, porque eu achei que eu digitei alguma coisa errada ali. Vocês não estão fazendo, daí agora fica só eu fazendo. Dá 70,4 já. 70,4. O meu deu 70,4 de novo. Dividido por 14, dá 5,02. Pode ser 0,3 aqui, vou colocar 0,3. Pessoal, o desvio aqui é só pegar e fazer a raiz, né? 5,3 aqui a raiz. A raiz de 5,03, né? Aqui dá 2,24. Só e por último aí, né? O coeficiente é só pegar o S, que é 2,24, e dividir pela média, né? A média aqui é 6,2. Vezes 100.
2,24 dividido por 6,2 vezes 100. Meu aqui deu 36,13%. Mas você fez tudo, Sibeli, ou você só fez a raiz? Pessoal, é isso. Vimos todos aí, tá? Ah, tá. Pessoal, aí para vocês estudarem aí, né? São essas aí, todos os conteúdos aí que a gente viu. Pessoal, fora isso, né? Fora toda essa parte aqui, faltou uma parte que eu não ia, sabia que não ia dar tempo. Já sabia que ia ficar meio enrolado, tá? Aquela parte que a gente viu para classificar as variáveis, tá? Vou anotar aqui, depois vocês estudem aí, tá? As variáveis, ela pode ser, né? Quantitativa, contínua, ou discreta. Depois ela pode ser qualitativa. Oh, meu Deus. Qualitativa. Pode ser nominal ou ordinal. Então, eu vou pedir isso aqui na prova, tá? Acho que não, né, Robson? É meio difícil, né, esse último, né? Eu vou pensar. Vocês são inteligentes, né? Pessoal, não sei, eu acho que ajudou aí vocês, né? Refaçam esses exercícios aí novamente e vão vendo aí aonde vocês vão se enroscando, né? Umas 2, 3 vezes aqui que vocês forem resolvendo aqui, vocês tiram aí nota boa, tá? Tem mais exercícios resolvidos nos outros materiais. Amém. Pessoal, a Cibele me perguntou aqui sobre o material de ontem, né? Alguém chegou a olhar se tá lá? Alguém pode compartilhar com ela? Eu tenho que dar aula agora, senão eu vou me atrasar para outra aula. Alguém chegou a ver? Se vocês estão com acesso? Você não viu ou não tá com acesso, Robson?